Glórias, glórias. Tá gravando, né? Começou a gravar. Tá travando, tô com um probleminha aqui no meu tablet, né? Ele grava, depois trava, grava. Mas graças a Deus tá bem, acho que tá bom. Isso, tá gravando. Bom, primeiramente eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos às nossas páginas, nossos canais. Como não esqueça de estar compartilhando. Se você é inscrito, eu agradeço. Continua firme e forte. E se você é novo, não esquece de se inscrever. Tá aí embaixo, ó. Aí no canto superior aí embaixo, inscreva-se em nosso canal. Não é o meu canal, é o nosso canal. Glorificado seja o nome do Senhor. E nós demos um tempo, mas voltamos de novo. Voltamos com tudo. Está colocando aqui a leitura diária da revista do quarto semestre, né? A última revista do ano, glória a Deus, que vai terminar dia 38. Cadê? Deixa eu ver aqui, vai terminar aqui, ó. Deixa eu ver aqui pra gente confirmar. Dia 28, 38, ó. Dia 28 finaliza esta revista. Ensino tremendo. Você que está acompanhando aí os estudos, você sabe que é tremendo, né? Então, meus irmãos, como vocês estão vendo, o cenário é novo, né? É outro cenário aqui, eu coloquei outro cenário, porque a segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado era 5 vídeos que eu fazia diferente, né? E nesse cenário tá dando para colocar, para resumir em um vídeo só, né? Para que não seja tanto dos vídeos, né? Glória a Deus. E está aí, como vocês estão vendo, já está tudo prontinho aí. Agora nós vamos estar dando uma lida, tá explicando um pouquinho, não se alongando muito para que o vídeo não fique muito longo, né? Para que não venha cansar você. Glória a Deus. Estamos na lição 10, né? Leitura diária da lição 10, que é do dia 7 de dezembro de 2025. Espírito, o âmago da vida humana. Isso aqui vai acontecer ainda domingo que vem, próximo domingo agora. Hoje é sexta, sábado e domingo, depois da manhã. Já estou adiantando para vocês aqui esse estudo da leitura diária. O âmago da vida humana. O âmago, o que é o âmago? Algo íntimo, algo forte, algo que nós temos, também podemos dizer que é o Espírito Santo, algo profundo, né? Glória a Deus, porque o Espírito que vem de Deus, que entra em nossa vida, é fundo, é de profundidade, vem de Deus, é algo tremendo que Deus nos concede para nos ajudar a passar nesta terra, porque somos peregrinos glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, segunda-feira, está lá em Jó 32, 8. Jó 32, versículo 8, segunda-feira. Vou deixar essa seta aqui para a gente colocar ela aqui para que eu não venha esquecer. Deixa ela aqui. Jó, né? Estamos lá em Jó 32, 8. Segunda-feira. Há um espírito no homem. Verso 8. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso. Poderoso os faz sábios. Percebeu? Há um espírito no homem. Quando você corresponde o chamado de Deus, quando você corresponde a Deus e você vem para a igreja e confessa Jesus publicamente como teu único Senhor e Salvador da tua vida, o que é que Deus faz? Ele pega o Espírito dele, o Espírito Santo, derrama sobre nós, quem confessou Jesus, quem confessa Jesus, o Espírito Santo dá de encontro com o nosso, e ambos se tornam um, e ali vão, né, glorificando e adorando o nome do Senhor. Isso aqui é forte, isso aqui é tremendo, meu irmão. Isso aqui é espiritual, isso aqui é para quem crê. Glória a Deus. Porque tem que ter o Santo Espírito para que nós podemos
fazer a vontade de Deus. Porque quando nós não temos o Espírito Santo, a Bíblia diz que o homem sem Deus é impossível agradá-lo, é impossível andar nos seus caminhos, é impossível dizer que só o Senhor é Deus. Não tem como chamar Deus de Senhor se não tiver o Espírito Santo, não. Não tem como. Tem que ter o Espírito Santo. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, ele está aqui, lá em Joel 2:28, tem a promessa do Espírito. E Jesus disse, lá em Lucas 24:49, não saiam de Jerusalém, porque a ele virá a promessa, ele, o Paráclito, o Espírito Santo. E lá em Atos 2, que é o Pentecoste, aconteceu. O Espírito Santo foi derramado em toda a carne, em toda a terra, porque antes do Pentecoste, o Espírito Santo não estava a sua totalidade na terra. Hoje não, hoje ele está totalmente na terra, ajudando a noiva de Cristo. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos para terça-feira. Terça-feira, Filipenses, capítulo 1, versículo 25. A graça no Espírito. Olha aí. Deixa eu arrumar a seta aqui. A graça no Espírito. Terça. A graça no nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém? Filipenses, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Glória a Deus, a graça do Mestre. Lembra da aliança do Calvário, onde ele veio e modificou tudo. Porque se fosse pela lei, eu e você e o resto da humanidade era um caminhando para o lago de fogo, para o inferno. Era lá que era lá o nosso destino final desta vida. Mas lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, meu irmão, que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas só que tem que crer. Está escrito lá, todo aquele que nele crê. Tem que crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Tem que crer que Jesus veio como homem, como Deus, aqui para a terra, para renovar a aliança, para fazer a vontade do Pai. Glória a Deus. Porque antes de Jesus era pela lei, e a lei era difícil, não tinha como se salvar pela lei, era só a misericórdia de Deus, porque o homem não conseguiu guardar um mandamento. Adão não conseguiu guardar um mandamento, imagina a lei mosaica, né? Os 5 primeiros livros de Moisés e outros que tinha já vindo, Moisés, Josué, Juízes, por aí vai. E aqui, meus irmãos, quando o Senhor Jesus deu o seu último suspiro, ele diz, está consumado. Quando ele diz, está consumado, que entrega o seu espírito ao Pai, e o véu do templo se rasga de cima para baixo. Quando o véu se rasga, meu irmão, ali é a aliança. A aliança estava feita. Quando o véu se rasga, aí todas as nações, povos, línguas, gerações, todos estão cobertos pela graça. Todo aquele que confessar o Senhor Jesus viverá pela graça. Aleluia. Mas temos também que entender o que é a graça, porque a graça tem mandamentos. A graça não é porque é de graça que eu vou sair por aí praticando o pecado. Eu aceitei Jesus, mas a velha criatura não sai de mim. Continuo bebendo, fazendo coisas que não devem, se prostituindo, com os pensamentos malignos. Isso é velha criatura. Tem que ser nova criatura, regenerado pelo Espírito Santo, para que possamos viver pela graça. Hoje vivemos pela graça. Aleluia. Preço comprado, que não tem valor. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Não tem valor porque é muito grande, é tremendo o que o Senhor Jesus fez na cruz para salvar, por amor do Pai, por amor a mim, por amor a você. Portanto, meus irmãos, temos que servir a Ele por amor, por gratidão, pelo que Ele fez na cruz, para salvar-nos a nós. Sai geração, entra geração, sai nação, entra nação,
E a palavra do Senhor continua. Todos aqueles que confessar serão salvos pela graça. Aleluia. Pela aliança que ele fez, pelo derramamento de sangue na cruz do Calvário. Glorificado seja o nome do Senhor. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. O vosso espírito, vosso, né? Glória a Deus. Vamos para quarta-feira. Provérbio capítulo 16, versículo 18. Está ali, humilde de espírito. Humilde de espírito. Deus gosta de pessoas humildes, pessoas simples. Pessoas que... Vamos entender o que é humilde aqui. Aqui, deixa eu colocar a setinha aqui. Isso, para dizer onde nós estamos, para não esquecer. Quarta-feira, né? Humilde de espírito. Quarta-feira. Está lá em Provérbios 16, capítulo 16, versículo 18 ao 19. Essa seta está errada, tem que vir para cá. Olha aí. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Olha aí, misericórdia. Verso 19. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Misericórdia, isso aqui é forte, meu irmão. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus abate o soberbo, meu irmão. Deus abomina uma pessoa soberba. Deus detesta uma pessoa soberba, não é? Quer ser melhor que o outro. Vive falando mal da liderança, dos irmãos. Soberba, só ela sabe fazer, ela é a última que faz, sabe fazer. Glória a Deus. Se Deus não, a sua graça não está em uma pessoa soberba de espírito, né? E aqui, ó, a soberba procede à ruína, olha aí. E a altivez do espírito procede à queda. Isso aqui é tremendo. Glorificado seja o nome do Senhor. Olha aqui, ó. Glória a Deus. Provérbio 16, vamos ver aqui, ó. Provérbio 16, 18. Deixa eu ver aqui. 18 e 19. Soberba, deixa eu ver aqui os soberbos, né? Melhor é ser humilde do que de espírito com os humildes do que compartilhar o despojo ou os soberbos. Olha aqui, deixa eu ver aqui o 18, né? A soberba procede à ruína e a altivez do espírito à queda. Soberba. Que é uma pessoa soberba aqui, ó. Aqui, ó. Exaltação, majestade, orgulho. Exaltação, excelência. Orgulho, arrogância. Sentido ruim. É ruim mesmo. É terrível, né? Uma pessoa arrogante. E procede o quê? A queda, a ruína. E a altivez do espírito precede a queda. Vai cair, meu irmão. No reino de Deus não vai para frente. Não nasce, não tem como, porque Deus odeia o soberbo. E o verso aqui, ó, o verso 19 vai dizer aqui, ó, melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos. O que é uma pessoa humilde? Uma pessoa humilde é que quando chega o dia de cultuar, vai clamar, vai adorar, está sempre de joelho, buscando a vontade de Deus sobre a sua vida, procurando qual é a vontade de Deus para a sua vida. Ele anda ali em união, em comunhão com os irmãos, glória a Deus, intercedendo pelos irmãos. Aleluia, uma pessoa mansa de espírito mesmo. Galatas, as obras do espírito, as obras da carne, está lá em Galatas 5:19 ao 22.
ao 21. E o 22 diante é a obra do Espírito, que é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, temperança. Lá está o fruto do Espírito Santo, que temos que ter o fruto do Espírito Santo, para que podemos ser humilde diante de Deus, porque o humilde, ele exalta. A pessoa, o crente humilde, Deus exalta mesmo. Agora o soberbo, ele abate. Olha aí, do que repartir o despojo com os soberbos. Por quê? Porque tem gente que contribui. Pessoa soberba, tem os seus que dá valor, tem os que puxa sardinha para eles, que fala, que contribui, que acha que aquilo ali é maravilhoso. Meu filho, é complicado. Bom, vamos para quarta-feira, vamos para quinta-feira, setinha, bora setinha, glória a Deus. A setinha tá aqui, ó. Eu coloquei ela aqui porque ela tá aqui, daqui para trás. Quarta-feira, Romanos 12, capítulo 12, versículo 11. Está fervorosos no Espírito, olha aí. Fervoroso no Espírito, quinta-feira, glória a Deus. Olha aí. Versículo 11, né? Só temos só um versículo aí só. Que é o versículo 11. Não sejas vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Glória a Deus. Crente fervoroso, com amor, com paz, que glorifica o nome do Senhor, que adora o nome do Senhor, que está sempre dando graça a Deus. Glória a Deus. Vamos lá em Apocalipse. Vamos dar uma olhada lá em Apocalipse aqui, ó. Olha o que está lá em Apocalipse, Apocalipse 3,16. 3,16, né? Glória a Deus. 3,16. Olha aí. Assim, porque você é morno e nem é quente, nem é frio, estou prestes a vomitar-te da minha boca. Né? Ou a pessoa é ou não é. Mateus 5,37. Seja por em vós falar sim, sim, não, não. Ou seja, a adoração é direto para o Criador, meu irmão. É diretamente para Deus, em nome do Senhor Jesus. Tudo, porque a Bíblia vai dizer, já lá em João 14:6, ninguém pode chegar ao Pai se não for através do Senhor Jesus. Ninguém pode. Ninguém, não existe. 1 Timóteo 2,5. Só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Não tem Maria, não tem José, não tem João. Não tem outros mediadores, não. Não tem Aparecida, não tem ninguém. Jesus é o mediador, porque foi ele que morreu na cruz. É simples a regra. Só que tem gente que não quer enxergar isso, infelizmente, né? Lembrando que eu não estou aqui atacando religião, atacando pessoas. Estou atacando aqui a gente não é a gente fala aqui das doutrinas malignas que está levando muitas almas para o inferno. Muitas, não é pouca, para o lago de fogo, porque estão no engano, não abrem os seus olhos. Mas vamos lá, nossa missão é anunciar as boas novas. Quem quiser aceitar, aceita. Quem não quiser, paciência, né? Glória a Deus. Vamos fazer o que o Espírito Santo disse. Marcos 16,15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É o que eu estou fazendo. Estou levando, anunciando as boas novas, trazendo você para Cristo. Aproveitando esse gancho, se você não entregou a tua vida para Jesus, entrega, porque ele está voltando. Tem que confessar que Jesus é o teu único Senhor e Salvador, porque se você está na igreja e não confessou, se ele vir, você fica. É forte. 16, ó. Você é morno, a pessoa morna. Deus vai vomitar, o morno, Deus ele vai vomitar vai vomitar para fora. Ele vomita o morno, né? Tem que ser quente, tem que ser a pessoa nem quente nem frio. Olha, tem que ser quente ou frio, porque o morno ele vai vomitar. Porque o morno é o que aqui, ó? Olha aqui, ó. Tépido, morno, metáfora de condição da alma, miseravelmente oscilando entre um torpor e um
fervor de amor, oscilando, né? Uma hora tá lá, outra hora tá cá, outra hora tá na igreja, outra hora tá no mundo, outra hora faz coisas desagradáveis, e Deus abomina o morno. Temos que ser sim ou não, meu. Crente fervoroso, firme e forte, né? Com pensamento no reino dos céus. Está ali sempre sendo obediente ao Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Isso que é o fervoroso de espírito. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos aqui, ó. Romanos 12, 11, né? Deixa eu ver aqui, ó. Romanos 12, 11 pra gente. Romanos 12, 11. Glória a Deus. Romanos 12, 11. Olha aí. Não sejam negligentes, né? Tá vendo aqui? A Strong aqui já fala negligente, tá vendo? Negligente, preguiçoso, indolente, né? Reticente. Pessoas que não tá ligando muito para ele, tanto faz, tanto fez. Tá na igreja, como tá no boteco chapando coco, como tá se prostituindo, como tá mentindo, como tá na gritaria, como tá xingando. Percebeu? Tudo isso é uma pessoa que não tem o temor do Senhor. Aí a pessoa torna-se aqui, ó, 11, verso 11, torna-se negligente no reino de Deus. É negligente, está condenado. Se não voltar logo para Cristo, se morrer naquilo ali, vai direto para o lago de fogo, sem pagar pedágio. Glória a Deus. É isso aí, meus irmãos. Vamos aqui para sexta-feira. Glória. Opa, mexeu aqui o cenário. O cenário mexeu. Volta cenário. Volta. Isso. Glória a Deus. Aqui é tudo ao vivo e a cores, meu irmão. Tudo ao vivo e a cores. Sexta-feira, né? Vamos para sexta. Atos 7. Atos, capítulo 7, versículo 59. Lembrando que eu estou na Almeida Revista Corrigida, tá bom? Glória a Deus. Aqui, ó. Almeida, ARC, Almeida Revista Corrigida. Sexta-feira. A oração de Estevão. Sexta-feira, Atos 7, versículo 59. A oração de Estevão. Olha aí, vamos ver o que Estevão fez aí no 59. E apredejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Glória a Deus. É isso aí, esse tipo de coisa que a gente vê aqui, meus irmãos. Estevão, você sabe, né? Estevão foi justo diante de Deus. Ele entendeu o propósito do Senhor Jesus aqui na terra. Ele veio salvar a humanidade. E Estevão pregando o evangelho. Se você vê que ele foi na sinagoga, levaram ele para a sinagoga, falaram para ele coisas desagradáveis, e ele falando de Jeová, falando e até ser lançado fora da cidade e ser apredejado. Mas ele foi fiel e firme e obediente a Deus até o fim, porque ele sabia o Deus que ele servia. E quando ele expirou ali, meu irmão, ele ainda orou por aquele povo: Senhor, não imputa esse pecado a esse povo, pois não sabem o que faz. A oração de Estevão, meu irmão, orando pelo bem dos seus inimigos, aqueles que o apedrejaram. Aleluia. E Deus honrou tanto esse homem, Estevão, esse homem justo, que você vê, agora não lembro mais, mas vai dizer, a passagem vai dizer aqui, nesse capítulo aqui, ó, esse capítulo aqui, que em Atos 7. Você lê todo esse texto aí que você vai entender. O anjo, o rosto de Estevão, meu irmão, brilhava como anjo. Ele estava tão cego, doido para matar o Estevão, que eles não chegaram a ver que Estevão era diferente, cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Mas, felizmente, não gostaram da pregação de Estevão. Por quê?
Porque o mundo, meu irmão, era pessoa da igreja, gente da sinagoga. Glória a Deus. Que fizeram, não foram as pessoas de fora, não, foram os de dentro, que não aceitavam a verdade. Sabe, gente dentro da igreja, está dentro da igreja, mas não aceita a doutrina de Cristo. Não aceita. Quer viver, quer pegar a palavra de Deus para adaptar, para fazer a vontade dela. Ela não quer ser, né? Não quer andar de acordo com a palavra. Ela usa a palavra para se adaptar. E tá cheio. Vai tudo se dar mal no final, se não se arrepender. Enquanto, meu irmão, tiver fôlego de vida nessa terra, tem salvação. Agora, depois que morrer, meu irmão, aí já era. Glorificado seja o nome do Senhor. E quando Estevão olhou para os céus, meu irmão, Deus honrou. Você vê que o Rick Lázaro, que já é a história de Rick Lázaro, você vê que quem vem buscar o espírito do crente é os anjos de Deus. Você vê que lá em Lucas 16, 19, quando Jesus contou aquela história lá, que é do rico e o mendigo. O rico acordou em chama no inferno e o mendigo foi levado ao seio de Abraão pelos anjos. E muitas das vezes que vem buscar o pai, o filho. Glória a Deus. Porque quando Estevão abriu os seus olhos, quando ele olhou para os céus, o céu se abriu. Quem ele viu? O filho à destra do pai. O Senhor Jesus já estava glorificado, já estava com o Pai. Aleluia. Já tinha feito ali os seus propósitos, aliança, renovado a aliança. Já tinha unificado toda a humanidade, trazido novamente para junto do Pai. Eita Deus poderoso. Glória a Deus, né? É isso aí, meus irmãos. Não esqueça de continuar examinando. Não esqueça de ir para a escola bíblica domingo a partir das 9. Aí vem alguma fala que vem mais cedo para orar, né? Oração aí de meia hora, vem 1 hora, 2 horas, começa às 7 horas, vai até às 9. Para se consagrar, santificar o Senhor. Porque a Bíblia vai dizer, se a santificação, meu irmão, dificilmente nós veremos a Deus. Temos que nos santificar. Até porque Deus falou para Moisés para santificar o povo, para lavar suas vestes malignas do pecado. Santificação para ver a Deus. Glória ao Senhor. Chegamos no sábado. Esse cenário aqui tá... Mas tá bom, né? Eu arrumo ele, não tem problema. Chegamos no sábado aqui, ó. Glória a Deus. O sábado é 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 22. O Senhor seja com o teu espírito. Glórias. O Senhor seja com o teu espírito. Olha aí. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 22. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito. A graça seja convosco. Amém. Glória. Seja Deus, seja com o Espírito aqui. Glória a Deus. Deixa eu ver, vamos ver aqui para a gente entender um pouco esse contexto aqui. 2 Timóteo 4, 22. 2 Timóteo 4, 22. 4, 22, né? 21. Saudações finais. Deixa eu ver aqui. Saudações finais, a palavra finais de Paulo. Paulo saudando aqui a Timóteo. Olha, isso mesmo. Olha aí. Apressa-te a vir antes do inverno, Eubulo, e de enviar saudações, o mesmo fazem Prudente, Linclaudo e todos os irmãos. O Senhor esteja com o teu espírito, que a graça esteja convosco. Que a graça esteja convosco. Glória a Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Aqui ele está dizendo para Timóteo, que o Timóteo já tinha o Espírito Santo, né? Deus já tinha concedido o Espírito Santo nele. Ou seja, o derramamento do Espírito Santo já estava, sua totalidade já estava na terra. E todo aquele que se submete a Deus, que entrega sua vida para ele, o chamado, Deus pega, como já falei, o seu espírito e coloca naquela pessoa. E o espírito se une com o espírito do homem e ambos continuam só e vão glorificando o nome do Senhor. Por isso que Paulo está dizendo aí, ó.
Verso 22, saudando aqui a Timóteo. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito. A graça seja convosco. Amém. Saudações final aqui de Paulo a Timóteo, né? Porque aqui já finaliza, já vai para Tito, né? Glorificado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, não esqueça, continua firme, não desanime. Se a escola dominical da tua congregação está devagar, não desanime, incentiva, manda algo nas páginas, onde tem os contatos da igreja, porque tem a igreja, né? Então vai colocando algo de incentivação, palavra, os canais, WhatsApp, mensagem, para incentivar, porque temos que incentivar, temos que orar, claro, tem que orar, porque quem traz as pessoas é o Espírito Santo. Então a gente tem que orar para o Espírito Santo trazer os irmãos para a igreja, convidar pessoas. E que o nome do Senhor é glorificado. Mas a gente tem que fazer a nossa parte também, que é incentivar, compartilhar, né? Induzir os irmãos aí para EBD. Porque a EBD, meu irmão, nunca vai sair de nossos corações. A EBD é melhor 1000 vezes do que uma teologia. É mais 1000 vezes, eu acho, de teologia, porque a teologia a gente estuda aí 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, e a EBD, que é a Escola Bíblica Dominical, ela vai ficar para todo sempre em nossos corações. Glorificado seja o nome do Senhor. Então não perca, domingo, a partir das 9. Não esquece, vai para a oração, para estar te consagrando ao Senhor e santificando ao Senhor, para que Deus ajude a preparar o teu coração para que o ensino fique registrado e que Marcos 16,15 se cumpre em tua vida. Fique na paz do Senhor Jesus até a próxima semana. Deixa eu ver aqui que vai ser do estudo da lição 11, 14 de dezembro de 2025, Dia Nacional da Bíblia. Dia Nacional da Bíblia, dia 14. O espírito humano e as disciplinas cristãs. Forte esse ensino aqui também, né? Então fique na paz do Senhor Jesus e até semana que vem, próxima lição.